Oi, meu nome é Fernanda e eu vou contar um pouquinho de como que foi minha experiência no PIBID. Mas antes de contar um pouquinho sobre o PIBID, deixa eu falar um pouco sobre mim. Eu faço licenciatura em Matemática na UTFPR e atualmente eu estou no 3º período e eu também faço bacharelado em Optometria pela Universidade Cruzeiro do Sul, onde eu estou no 5º período. Eu entrei no PIBID em outubro de 2021 e eu atuei na Escola Estadual Dom Pedro II, em Curitiba. O PIBID foi o primeiro projeto da faculdade em que eu participei, então foi tudo muito novo para mim. Inclusive foi meu primeiro contato, minha primeira experiência que eu tive com a profissão docente. Durante o programa, eu acompanhei a professora Josiane Lea Cruz nas turmas de 8º ano A, 9º A, 9º B, 9º C e 9º D, e também pude acompanhar a sala multifuncional. A sala multifuncional é uma sala que oferece recursos para alunos com necessidades especiais de ensino, seja essas necessidades causadas por deficiência visual ou algum obstáculo intelectual que faça com que o aluno precise de uma atenção maior ou uma didática diferenciada. E durante o programa, como eu pude observar tanto as salas convencionais comuns quanto a sala multifuncional, eu acompanhei em específico um aluno chamado David, que possui baixa visão. E foi muito bom poder ver como que era o método de ensino na sala comum dele com os outros alunos e a sala multifuncional depois que era utilizada como suporte para suprir o que a sala convencional não conseguia. Como eu faço optometria, curiosamente eu estava tendo estudo sobre baixa visão no mesmo período em que eu entrei no PIBID. Então pude conversar com um professor meu chamado Franklin Kerber, que antes de se formar em optometria, ele fez matemática na UFPR. Ele deu aula de matemática por muitos anos, então eu sei que ele ia ficar curioso para saber como é que estava sendo a minha experiência com esse aluno com baixa visão. E ao conversar com ele, eu descobri que não existem muitos profissionais especializados em baixa visão e que é muito difícil o acesso a materiais de adaptação visual. Tanto que até mesmo no colégio, esse aluno com baixa visão, ele recebia materiais que também eram direcionados para alunos cegos. E assim, desperdiçando um pouquinho de visão que ele tem, que poderia ser explorada, poderia ter uma didática em cima, ele poderia ter materiais focados para isso, e acaba não tendo, por não ter muito estudo sobre e não ter um desenvolvimento de materiais próprios para isso. Então, eu aproveitei para investigar mais sobre o tema com o auxílio desse professor e tentar fazer algum projeto para produzir materiais de auxílio visual para alunos com baixa visão focados no ensino de matemática. E só o PIBID poderia oportunizar uma situação dessa para mim e que abriu meus olhos para esse caminho que eu não planejava seguir na área da docência e unir as duas áreas que eu estou trabalhando. E durante o programa, eu resolvi criar um tangram pitagórico com EVA e manta magnética para ser utilizado na sala multifuncional para demonstrar para esse aluno David com baixa visão o Teorema de Pitágoras de uma forma geométrica, que seria esse material aqui. Como você pode ver, ele é de EVA, ele foi utilizado em cima de uma placa de metal, que já tinha na sala multifuncional. A ideia era de que ele conseguisse montar com o tangram a hipotenusa somando as peças dos dois catetos. E assim ele ia conseguir dar um significado geométrico para aquela fórmula de Pitágoras que deu para perceber que ele entendia teoricamente, mas não conseguia compreender muito bem de onde que ela vinha e o porquê que ele era assim. Essa foi a primeira vez que eu pude criar um plano de aula e aplicar ele, vendo como é que seria realmente na prática, ver o resultado, ver o que eu poderia melhorar nele. E eu estava muito nervosa antes de começar, porque eu pensei, ok, será que esse aluno, ele é familiarizado com quebra-cabeças, principalmente quebra-cabeças como esse que não tem molde de encaixe nas peças, são peças lisas, é um pouco mais complicado de montar. E eu estava tão nervosa que antes de começar a aula, eu fechei os olhos e eu tentei montar sem enxergar. E eu demorei muito, eu não consegui, então eu fiquei muito receosa de que o aluno também não fosse. E eu conversei com a pedagoga Simone, que fica na sala multifuncional, que acompanhava eu, e uma outra aluna pibidiana, que também acompanhava o David. Inclusive, a Ana estava no dia que eu fiz essa atividade com o tangram. E conversando com a Simone, ela me explicou que a gente não sabe todo o potencial do aluno. E, óbvio, a gente precisa saber dosar a dificuldade, não colocar algo tão difícil para não frustrar o aluno, mas a gente tem que dar a oportunidade para ele poder explorar o que ele sabe, ver qual é o potencial dele
e que essa atividade ia ser uma atividade válida. Caso fosse muito difícil, a gente poderia auxiliar, a gente poderia dosar essa dificuldade com o tempo, mas ia ser uma experiência que ia valer a pena de fazer. E durante a aula, o aluno ele conseguiu formar o Tangram sem nenhuma dificuldade, foi super rápido. E o melhor é que ele compreendeu a ideia por trás da atividade, significando dessa forma o Teorema de Pitágoras, só que agora de uma forma geométrica. Essas aqui são as imagens que foram tiradas durante a atividade, e foi muito divertido, a aluna adorou, foi assim, uma experiência maravilhosa. E essa experiência me inspirou demais a continuar seguindo o caminho para ser professora. Eu acho que um dos fatores principais do PIBID, que foi uma das coisas que mais foi relevantes para mim, foi essa experiência que a gente tem com o professor, a oportunidade de a gente poder ensinar algo com o aluno, poder experimentar coisas que a gente fica receoso de experimentar, mas com a ajuda dos professores que têm anos de experiência ali apoiando a gente fica mais seguro. Então, isso forma um profissional que tem mais segurança para passar o que ele sabe para o aluno e isso realmente muda o modo como você ensina. Então, assim, é enriquecedor. E toda essa experiência me lembrou de um dos meus poemas favoritos, chamado Quando Ouvi o Astrônomo Erudito, do Walt Whitman. E esse poema fala que, ao abordar um assunto novo, de uma forma puramente teórica, sem você relacionar com a experiência do ouvinte, utilizando só termos muito complexos, acaba afastando o indivíduo, faz com que ele não se interesse tanto pelo tema abordado. E é importante, tanto para o professor quanto para um divulgador científico, explicar o conteúdo de uma forma que o conhecimento chegue no outro. Sabe, fazer com que o outro queira aprender sobre, porque não é possível você ensinar quando o indivíduo não quer aprender. Então, o professor ele precisa ensinar de uma forma dinâmica. Ele tem que relacionar esse assunto com o dia a dia e experiências vividas pelo aluno, ainda assim sem perder o rigor científico. Então, você precisa saber dosar tudo isso, e isso é uma arte maravilhosa e complexa de se executar. E é lindo. E se eu pudesse resumir o PIBID em uma palavra, seria inspiração. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado e que isso ajude vocês a verem como esse programa é lindo e sintam vontade de se inscrever também.